Olá, tudo bem? Eu aqui de novo fazendo mais um vídeo. Já tinha prometido esse vídeo aí, acho que há 3 meses atrás, né? E hoje, enfim, vim fazer, então, sobre qual é a minha visão, qual é a minha compreensão sobre Deus. Na verdade, minha intenção aqui não é falar quem é Deus, como Deus é, descrevê-lo, desenhar, apresentar uma foto. Mas é da minha visão, como eu consigo ver, né, como eu consigo entender Deus, como eu consigo compreender Deus. E para começar, eu quero fazer uma analogia aqui. Eu quero... toda religião, se você pensar em toda, não sei que são muitas, mas as religiões elas falam de mitologias, né? Se você pensar nas religiões antigas, elas falam de mitologia. Ninguém tem problema em entender que a religião da Grécia Antiga era uma mitologia, que as religiões ou a religião da Roma Antiga era uma mitologia. Apesar que eu vejo que os cristãos hoje têm problema em lidar com isso. Não que eu diga que a Bíblia ela é toda uma mitologia, ou por exemplo que Jesus não existiu, que Jesus é um mito. Não, de forma alguma. Eu tenho vídeos onde eu falo sobre isso, eu vou até postar aqui embaixo alguns, né? Minha compreensão é, a Bíblia ela narra fatos históricos confirmados, realmente confirmados, como os 2 reinos de Israel e de Judá, como o reinado de Davi, o templo de Salomão, as obras na época de Neemias, no templo, como a existência real de Jesus. Até eu faço um adendo aqui. Nenhum historiador, ninguém que é um historiador de profissão, nenhum, diz que Jesus não existiu. Só quem fala que Jesus não existiu, que Jesus é um mito, é um cara que de repente ele é engenheiro e resolve escrever um livro sobre história. O cara é um poeta e vai escrever um livro sobre história. Aquele Zeitgeist, né? Aquele documentário lá, totalmente fajuto, que já foi bem demonstrado que é uma mentira. Né? A Bíblia tem sim fatos reais, confirmados, historicamente, arqueologicamente confirmados, mas tem uma parte que é mitológica. Eu reputo o começo de Gênesis à mitologia, né? O dilúvio à mitologia. Eu não espero, não acredito e sei que nunca vai se achar prova de que o dilúvio real aconteceu, e muito menos que Gênesis, ali o começo, é um fato... Aquilo ali é factual, aquilo é uma mitologia. Por que uma mitologia? Por que não? Se foi Deus que mandou escrever, não foi escrito precisamente o que ocorreu. Eu estava falando com um amigo meu esses dias, nós estamos em 2016. Hoje, qualquer estudante secundarista tem muito mais conhecimento, ou pelo menos mais acesso a conhecimento, né, do que o maior dos faraós, do que Alexandre o Grande, do que Ptolomeu, do que Arquimedes, do que Sócrates. Porque o tempo atual é um tempo de muito conhecimento e com conhecimento fácil. Não só pelas escolas e faculdades, mas até aí pela internet. Quantos documentários, quantos estudos bem feitos, bem embasados e sérios, você entra no YouTube e vê. Então, o que você tem de conhecimento hoje é absurdamente maior do que se tinha na antiguidade. Não há de se comparar o que se sabe hoje com o conhecimento que se tinha há 300 anos atrás, por exemplo, né? Ou 200 anos atrás. Então pense bem, se hoje, com todo esse conhecimento que nós temos, muitas questões científicas e históricas, como por exemplo, se Jesus existiu ou não, tem gente que não sabe falar besteira. Pense bem, hoje, com todo o conhecimento, com todo o estudo que nós podemos ter em biologia, tem gente que ainda não entendeu a teoria da evolução. E eu já deixo claro que eu, em hipótese alguma, sou um criacionista. Ainda que a teoria da evolução, e esse nome teoria é um pouquinho enganoso para quem não está acostumado com linguajar, com o jargão da ciência, teoria em ciência não quer dizer que é só uma teoria, não é bem isso. Vou ver se eu ponho um artigo aqui embaixo também para ajudar vocês a terem uma ideia melhor sobre isso, que ainda não tem. Mas ainda hoje as pessoas não entendem a teoria da evolução. Por exemplo, é comum você ouvir falar, gente falando, que a teoria da evolução diz que nós viemos do macaco, quando de fato a teoria da evolução nunca falou isso. Mas aí já é um outro papo e tem gente muito mais capacitada para falar sobre isso do que eu. Também vou pôr os vídeos aqui sobre evolução feitos por pessoas da área de biologia, por biólogos, tá? Aí vocês dão uma olhada nisso para quem ainda tem dúvida. Muito bem esclarecido. Aconselho, veja, me ajudou muito a tirar minhas dúvidas. Mas se hoje tem gente que não entende isso, você queria que houvesse na Bíblia escrito, olha, então havia um organismo unicelular, e aí ele tinha que se reproduzir, e aí tinha um DNA e tal. Você queria que tivesse escrito lá, há 3.000 anos atrás?
há 2.000 anos atrás, mas nem há 200 anos atrás você teria isso escrito, você entenderia isso. Então, a mitologia, a forma mitológica de escrever, ela visa passar um conhecimento que é útil a quem está ouvindo. A ideia da Bíblia, a Bíblia nunca foi um livro científico. O problema é que tem religioso que acha que a Bíblia é um livro científico e aí paga mico, acaba pagando uma de ridículo. E é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Se você acha que a Bíblia é um livro religioso, você está se passando por ridículo para os outros. Talvez você se ache o máximo, talvez as pessoas que estão à volta de você batam palma para você, mas acredite, entre as pessoas com um pouco mais de estudo, de cultura, de entendimento, elas nem te dão crédito. Mas voltando ao assunto, estou me desviando um pouco. Então a mitologia é isso, é uma forma de você passar um conhecimento útil, de forma que aquele que está recebendo entenda aquilo. A Bíblia não é um livro científico, mas é um livro que fala da possibilidade de um relacionamento entre nós e Deus. É um livro que dá esperança, é um livro que mostra os erros que pessoas cometeram em nome de Deus e querendo seguir a Deus, e dos seus acertos. Lembre que quem crucificou Jesus, ou quem entregou Jesus para ser crucificado e criou toda aquela armação para ele ser crucificado, foram os religiosos, seguidores da palavra de Deus. Pense bem nisso, você hoje que se diz seguidor da palavra de Deus, será que você inclusive não pode estar sendo um tipo de anticristo? Será que você não está entregando Cristo à crucificação todo dia? Pondere sobre isso também, pense sobre isso. Então uma mitologia serve para isso, né? Então eu vejo a Bíblia dessa forma e vejo o começo de Gênesis como uma mitologia. E as mitologias, as religiões, elas falam sempre, né, a maioria delas, fala de um mundo que existe aqui e de um mundo no além. E que na verdade esse mundo que existe aqui sequer é real. Que a realidade mesmo está no além, está fora daqui, está na transcendência. O cristianismo fala, né, que esse mundo, e o judaísmo, que esse mundo é ilusão, você vai achar isso no Velho e Novo Testamento. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Dizia o Eclesiastes, né, dizia, talvez Salomão tenha escrito. Jesus fala que esse mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo fala que aqui nós semeamos corpo material, carnal, para colher corpo espiritual, e que a realidade é outra e não essa. A mitologia hindu, que eu gosto muito, fala que nós estamos dentro da cabeça de Brahma, que é o Deus Criador, que tudo aquilo que você está vendo aqui é um sonho, apenas e simplesmente um sonho. E que a realidade é Brahma. A realidade, o corpo de Brahma, o mundo de Brahma é a realidade. Isso é apenas uma fantasia, um sonho dele, que quando ele despertar, esse mundo será destruído. E quando ele voltar a dormir, será criado um outro universo. O Espiritismo fala, por exemplo, que nós estamos aqui evoluindo, não é? Que na verdade nós somos espíritos vestidos de carne. Que quando você morre, ou você volta a reencarnar, ou você vai para um outro mundo, outros mundos. Todas essas mitologias e várias outras, né? Os aborígenes também da Austrália falam que na verdade quando você sonha, você vai para o mundo real. Todas elas falam o quê? De que existe pelo menos dois mundos. E que essa realidade que nós compreendemos aqui, ela não é de fato real. Ela é ilusória. Que a realidade está lá fora. Então agora eu quero passar para você, e eu começando a falar, eu quero dizer que eu vou usar também uma metáfora, uma mitologia moderna, que é perfeitamente compreensível para todo mundo que está me vendo, eu tenho certeza. Eu acho que muito pouca gente não vai entender isso que eu vou falar. Mas eu antecipo, isso é uma mitologia. Eu não estou aqui propondo nenhuma teoria da conspiração, eu não estou falando de Anunnakis, de Hercóbulos, de toda essa linha esotérica que vai para esse lado. Não é essa a minha proposta. Não é disso que eu estou falando. E nem necessariamente também é o pessoal que vai pelo lado da física quântica, né, misturado com religião e esoterismo. Não, estou falando de uma mitologia. Isso é só uma forma de eu expressar algo para você de uma forma que você consiga me entender. E até serve para que eu mesmo entenda essa questão de Deus. Imagine você, a mitologia ela vai um pouco pelo lado da Matrix, tá? Mas por isso que eu estou frisando que eu não estou falando teoria da conspiração. É apenas uma parábola, uma metáfora. Imagine Matrix, né? Em Matrix o que ocorria? As pessoas estavam num lugar que elas nem tinham consciências, conectadas, né, lá por cabos a um programa, e viviam e achavam que a realidade era dentro daquele programa. Se a gente tirar um pouco essa ideia de que máquinas estão controlando a gente, ou que alguém está controlando a gente, ou que a gente foi criado por uma civilização alienígena, por alguma coisa desse tipo, que é o papo dos Anunnakis, mas se a gente pensar, vamos usar essa metáfora do computador, do programa do mundo virtual. Imagine que tudo que está aqui, eu, você,
até essa transmissão de dados aí que você está indo pela internet, você está vendo na sua casa, o mundo real, tua casa, o carro, o cachorro, que tudo na verdade está dentro de um HD de computador. E nós estamos dentro de um HD de computador e esse HD, nesse HD nós somos um programa, ou vários programas talvez. E que Deus é o programador que está lá fora. Deus é o cara, Deus é uma palavra que ela carrega um sentido religioso, único e exclusivamente religioso, Deus é uma palavra religiosa. Deus é uma palavra religiosa. Como sagrado é uma palavra religiosa, Mas imagine um programador, um criador, alguém que criou. E que esse criador é um programador que está lá fora e criou um programa que simula isso aqui. Que simula eu, você, um programa muito sofisticado que inclusive é capaz de nos dar consciência. Nós temos consciência individual e coletiva. Nós temos a matéria aqui toda que você vê do universo, tanto das coisas mais sofisticadas como, por exemplo, a matéria escura, a energia escura, quanto o aparelho, o sofá, eu e você. Mas que tudo, na verdade, está dentro do HD. Tudo. E que esse programador, ele tenha criado um programa, e aí eu quero ir um pouco para a evolução, que ele tenha criado um programa, ele primeiro criou a primeira célula, o primeiro, vamos dizer assim, programa, e esse programa tinha um algoritmo que iria fazer mutações aleatórias e que aquele estaria programado para que aquelas que funcionassem, para que aquele celular, aquela célula, se multiplicasse e que fosse fazendo alterações, aquelas que fossem positivas, ajudassem a se replicar, ajudassem a se aperfeiçoar, permaneceriam, e aquelas que não dessem certo seriam descartadas. Aí a teoria da evolução. E que esse algoritmo aleatório que está no DNA, e é curioso pensar o seguinte, se fala hoje, até a teoria que na verdade havia os elementos químicos que se combinaram para criar o DNA, que é uma teoria de fé. E eu não falo isso por ironia, mas é uma teoria de fé, primeiro porque não foi confirmada, segundo porque é ilógico e improvável. Não é? É ilógico e improvável. E não foi confirmada. Não se engane com isso, não foi confirmada. Então imagine que esse programador tinha criado esse algoritmo, tinha criado esse DNA, essa primeira célula já surge com DNA, eu acho legal isso. Você acreditar que a vida pode surgir de matéria inanimada já não tem lógica. E que essa vida inanimada, além de surgir, ela tem um programa que a faz replicar dessa forma que eu falei, que é o que a teoria da evolução fala, me parece mais ilógico ainda. Programas nós sabemos que são feitos por programadores. O DNA é um programa. Então imagine que esse criador, esse programador, criou esse programa, essa célula, e ela foi se replicando, evoluindo, até chegar em nós. Então nós somos o fruto de um programador que trabalhou através de um programa que tinha um algoritmo que fazia essas mutações que chegou até nós. Isso me parece, inclusive, quando eu vou falar evidência, mas pela experiência, por aquilo que nós vemos no mundo, isso faz muito mais sentido do que pensar que tudo surgiu do nada de matéria inanimada. Não é? Até mesmo pensar que tudo surgiu absolutamente do nada é muito complexo para nós. Mas pensar que existe um programador que fez isso, que nós estaríamos, de novo eu estou falando, é uma metáfora, mas para você compreender numa linguagem perfeitamente compreensível para nós que vivemos hoje, aqui em 2016, onde a informática tomou conta de tudo. Nós pensarmos que nós estamos dentro de um computador, de um HD de computador, e que nós somos, e tudo aqui é um programa, uma realidade virtual, até faz sentido, como uma metáfora, para explicar Deus e explicar a nossa criação e a nossa vida. E daí a gente pode evoluir um pouco mais esse assunto. Pense bem, se a gente está aqui dentro desse HD, a gente vai tentando perceber as coisas. Então a gente é um programa com consciência, somos programas com consciência. Então a gente começa a descobrir detalhes desse mundo virtual que a gente está vivendo por causa da nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreender o mundo. E a gente vai vendo isso tudo. Mas é simplesmente impossível você saber o que está fora do HD. Até mesmo para perceber o HD, os discos ali rodando, é muito complicado. Que seria talvez, aí nessa analogia, o universo inteiro. Essa questão que eu falei de energia escura, matéria escura, da própria essência da matéria. Até para compreender isso é complicado.
Tanto que quanto mais nós nos aprofundamos, mais vão surgindo partículas subatômicas e mais vai ficando difícil compreendê-los. A gente vai trabalhando, descobre uma, descobre outra, vai tentando entender o que é. Por exemplo, o próprio bóson de Higgs, que foi chamado de partícula de Deus, no fundo os cientistas não sabem bem explicar o que ela é. Ela foi descoberta, ela faz sentido, mas o que é realmente o bóson de Higgs? Os cientistas não sabem muito bem descrever o que é. Talvez matematicamente, mas falando é mais complicado isso. Procure alguns vídeos aí no YouTube para você ver cientistas falando sobre isso. Tem um do Discovery, se eu não me engano. Mas entender o nosso mundo, a gente está, cada dia ganhando mais compreensão. Através da filosofia, da ciência, da história, da religião, sim, porque mostra um aspecto desse mundo. Tá? A religião, ela não é... As pessoas dizem que talvez seja o grande mal do mundo. O grande mal do mundo é o ser humano. Tá? Eu acredito que a religião é um produto, um subproduto humano. Talvez até, provavelmente até, fruto desse algoritmo de evolução. Porque a religião realmente nos fez evoluir, a filosofia nos fez evoluir, a ciência está nos fazendo evoluir no conhecimento, né? A moral, a ética, tudo isso é um processo. E aí vem um lado, por exemplo, a religião diz que nós somos especiais, criados especialmente por Deus. E é muito bom pensar assim, e nem há nada de contraditório de errado em pensar assim. A questão é, a religião diz que nós somos a glória da criação, mas veja bem, se Paulo fala que o nosso corpo é material e será transformado, se Paulo fala que hoje nós vemos em espelho como em mistério, e então no futuro conheceremos em verdade, quer dizer que nós continuamos num processo evolutivo. Nós não somos a coroa da glória da criação, nós não somos o ápice da criação. Se você ler a Bíblia com essa visão, vendo aquilo que está escrito, você entende dessa forma. É claro que existem outras interpretações que são interessantes também. Mas realmente, se nós estamos num processo evolutivo, vamos dizer, a visão cristã para o céu, então a gente ainda está em processo. Na visão espírita de reencarnação, na visão hindu de que tudo vai ser destruído e outro universo vai ser criado, nós estamos apenas em processo. Somos talvez, hoje, o ápice da criação, mas não completos, ainda falta muito evoluir. E se você pensar que o Criador está lá fora, nós simplesmente não temos nenhum meio de chegarmos até Ele, de conhecê-lo. A não ser que Ele queira falar com a gente, de que Ele queira entrar em contato com a gente não tem como entrar em contato com Ele. E seguindo esse exemplo aí, de uma Matrix, vamos assim dizer, por exemplo, os computadores entram vírus, não entram? Quem sabe o mal no mundo é um vírus? Quem sabe o programa, o antivírus, quando você aplica o antivírus, ele tem que rodar todo o HD, ele tem que rodar todos os programas vasculhando e destruindo o vírus, não é? Isso aí não é um processo histórico também? Um processo temporal e histórico? E não é isso que nós estamos passando? Quem sabe o mal vai ser destruído quando o antivírus rodar todo o programa? Faz sentido, não faz? Como uma metáfora. De novo, eu sempre falo isso, senão as pessoas podem pensar que eu estou falando literalmente. Mas eu acho que é uma metáfora, para mim, eu acho excelente. Eu diria que é uma das melhores metáforas para compreender isso. Quem é Deus? É o programador que está do lado de fora. E pense comigo, essa realidade que nós vivemos aqui dentro, nessa realidade virtual, dentro desse HD, a gente não tem a menor noção que é lá fora. Nós não temos noção do material, do que é a matéria, vamos assim dizer, do que está lá fora. Nós não temos compreensão sequer de uma forma física do mundo externo. Ele pode ser absurdamente diferente de tudo que nós vemos aqui. Em matemática é possível criar universos completamente diferentes desse, onde as leis da física são completamente diferentes. Vale dizer também que as leis da física existem por causa das constantes cosmológicas que são anteriores às leis da física. A física não criou as constantes cosmológicas. As constantes cosmológicas criaram as leis da física que regem o universo e que nós as usamos para estudar, inclusive, as constantes. Então entenda que tem algo anterior que é totalmente inexplicável. E aí a pessoa fala, como é inexplicável, você diz que é Deus. Espera lá. A gente tem um raciocínio lógico, racional e até mesmo científico indutivo, onde a gente sobe um degrau e imagina o outro, vê se sobe o outro, aí estuda aquilo e depois vai subir, não é assim? A teoria da evolução não é isso, e até o entendimento da teoria da evolução não foi assim, a ciência não é assim, um degrau após o outro. Não é dessa forma que as coisas funcionam? Então não é assim, a gente vai seguindo um raciocínio lógico, e pelo que nós vemos no nosso mundo aqui,
faz mais sentido pensar que há um criador, que há um programador, do que tudo surgiu do nada ao acaso. E aí as pessoas costumam falar assim, mas quem criou o criador, não é? Quem fez esse criador? Primeiro que filosoficamente, esse criador teria que ser a razão primeira. Mas eu nem vou por esse lado, também vou postar alguns vídeos aqui que falam, ou um vídeo aqui que fala sobre essa questão filosófica. Mas se a gente pensar que a ciência ela progride passo a passo, não é verdade? A gente dá um passinho, entende alguma coisa, depois dá o outro. Chegar à conclusão lógica que existe um criador, mesmo que eu não seja capaz de dizer quem criou esse criador, não invalida que esse criador exista. Entenda bem isso. Eu poderia ir pelo lado da filosofia, que ele deve ser uma causa primeira, que é perfeitamente compreensível e lógico, mas eu nem vou por esse caminho. Eu vou até pelo caminho da nossa limitação e dos exemplos do que é a ciência. A teoria da evolução foi o quê? Foi sendo descoberta aos poucos conforme Darwin foi analisando e foi sendo aperfeiçoada posteriormente. A teoria da evolução, conforme Darwin a descreveu, não é exatamente como a vem hoje. Ela foi aperfeiçoada. Mas isso não anula o que Darwin falou lá atrás. Não é? A física newtoniana, a física clássica, não acabou porque se descobriu, através dela mesmo, que havia uma física quântica que é bem diferente. Não é assim que a coisa funciona. Então imaginar, chegar ao raciocínio lógico, racional, de que há um criador, mesmo que eu não consiga entender de onde veio esse criador, não anula que ele exista. Simplesmente não anula que ele exista. E ao mesmo tempo, se a gente continuar pensando nessa metáfora, que estamos dentro de um HD, que nós estamos num mundo virtual, e que existe uma realidade totalmente diferente, mas concreta lá fora, e que existe esse programador, nos faz pensar assim que esse programador, ele pode intervir no programa a hora que ele quiser. Que ele realmente pode fazer milagres. E que se ele quiser apenas ter criado isso e ficar observando, ele também pode. E que, na verdade, discutir, xingar esse criador é uma situação muito estranha, né? Porque a gente cai bem nessa realidade, né? Se eu sou apenas um programa de computador, se eu sou algo, na verdade, eu acho que eu sou material, eu acho que eu sou concreto e real como o mundo que me cerca. Mas se eu sou apenas um programa de computador, eu nem realmente real sou, eu nem concreto sou. E estou querendo julgar algo que é de fato o concreto e eu não. Você entende essa linguagem que eu estou usando, que eu estou querendo dizer? Bom, minha visão de Deus é essa, a princípio, né? Eu acho que eu vou gravar mais vídeos falando sobre isso. Mas Deus seria o programador. E ele é totalmente lógico, racional. Eu ainda posso usar um exemplozinho que as pessoas confundem muito, né? Hoje a ciência explica tudo. Tudo está explicado. O que não é verdade. Porque a consciência não está explicada. Porque a vida não está explicada. Mas pense o seguinte, hoje, um mecânico, o cara não precisa nem ter nível universitário, ele é só um mecânico. Ele é capaz de montar e desmontar um carro. Ele é capaz de consertar o carro. Ele é capaz de um carro fazer outro carro, juntar 2, 3 carros e construir outro carro. Legal. Saber isso tudo não anula que houve um engenheiro que criou esse carro. Entendeu? Saber isso tudo não anula que houve um criador, que houve um projetista, um engenheiro, que houve ferramentas que criaram esse carro, que houve um desenho, cálculos matemáticos, que houve aplicações das leis da física para criar esse carro, que foram usadas por esse projetista, por esse engenheiro. Hoje a gente confunde saber muita coisa, saber a evolução, saber os processos mentais, mais ou menos, né? Como se a gente fosse capaz de criar isso. E mesmo que no futuro, que é provável, não vou dizer que vai ser certo, mas é provável, que a gente crie uma consciência artificial, não sei se vamos chegar lá, mas eu acho que é possível sim, ainda não continua a justificar que nós não fomos criados. Pelo contrário, isso confirmaria que nós fomos criados. Da mesma forma que nós fomos criados, nós talvez cheguemos a um tempo em que nós sejamos capazes de criar isso também, talvez artificialmente, talvez virtualmente. Você entende que tudo aponta para que exista um Criador? Agora, detalhes sobre esse Criador,
aí já é um outro assunto. O vídeo já está ficando muito longo, já está com 25 minutos mais ou menos. Eu vou parar por aqui e depois eu, usando essa metáfora, eu quero falar sobre outras coisas. Fica para os próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. Dê um like aí, dê um positivo. Compartilhe nas redes sociais. Né? Mostre a pessoas que têm curiosidade. Alguns vão achar que eu sou louco, que sou doido, que não estou falando nada, que sou uma besta. Outros vão gostar do que eu estou falando. A gente se expõe a isso quando fala, né? Eu espero que você goste, eu espero que seja útil para você. Até a próxima. Valeu!